Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, gente querida! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema Dilema de uma mãe cristã: trabalhar ou cuidar dos filhos? Com base em uma pergunta da Maria da cidade de Ubor, Massachusetts, cujo pastor Lino estará respondendo biblicamente. Vamos então à pergunta. Pastor, eu e minha família temos priorizado servir a Deus e recentemente me tornei mãe. Estamos morando nos Estados Unidos, com despesas altas, pagando dívidas e o nosso processo imigratório. Com isso, eu preciso trabalhar para ajudar meu esposo com as finanças. Eu não posso ficar em casa, somente cuidando dos afazeres domésticos e educando meu filho. Eu entendo meu papel bíblico. Sigo várias mães nas redes sociais que estão fazendo um excelente papel com homeschooling e com a dedicação total do lar. E me sinto culpada por não poder me dedicar a este ministério da mesma forma que elas. Minha pergunta é errado a esposa trabalhar? Devemos tomar um passo de fé e deixar somente meu esposo responsável pelas finanças? Eu quero criar meus filhos para Deus e tenho medo de estar tomando a decisão errada para minha família. Esta, então, é a pergunta da Maria da cidade de Ubor. E vamos à resposta para esta pergunta de acordo com o que a Bíblia nos ensina com o pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que você está? Deus abençoe a sua vida. Quero também saudar aos nossos ouvintes que têm aí assistido os nossos podcasts desde o começo. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. E a pergunta da Maria, da cidade de Ubor, é uma pergunta muito bem feita, uma pergunta que é uma realidade no meio dos imigrantes e uma realidade principalmente no meio da igreja. E gera, obviamente, um grande conflito no coração daquelas mães que conhecem a palavra de Deus, que sabem da sua responsabilidade, que sabem o que a palavra de Deus fala da estrutura familiar. E para responder essa pergunta, nós precisamos, em primeiro lugar, estabelecer alguns pilares para que construamos nossa resposta. O primeiro pilar está naquilo que a Bíblia fala que é a função prioritária da mulher. Qual é a função prioritária da mulher? Isso nós vemos em 1 Timóteo 2,15, lá no texto que Paulo ensina a Timóteo dizendo: todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, essa é a primeira missão da mulher. Uma mulher casada, uma mulher que normalmente tem filhos biológicos ou não, a primeira missão dela é ser mãe. E o que é ser mãe aqui? Ser mãe é aquela que acompanha de maneira mais próxima ao seu filho. Ser mãe é aquela que ensina os primeiros princípios ao seu filho. Claro que ela faz essa função juntamente com o seu esposo, mas a Bíblia fala que essa função de mãe é prioritariamente estabelecida para as mulheres. Essa função de estar junta, de cuidar, essa função de observar a criança, de crescer mais próxima do que o esposo, essa é a função de mãe. E a biologia já deixa isso claro. Quando a criança nasce, ela tem que ficar mais próxima da mãe por uma questão de amamentação, uma questão do alimento, uma questão de não ter um conflito muito grande da sua saída do útero materno para o mundo exterior. Então, o corpo da mãe aquece de forma natural a criança e traz também uma ideia de aconchego, de segurança. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala é sobre a missão de mãe, e essa missão deve ser prioritária nas nossas vidas. Mas a Bíblia também diz que, além da função de mãe,
a função da esposa é uma função auxiliadora. E ela está para auxiliar o seu esposo não somente nessa função de criação de filhos, mais proximamente, principalmente nos primeiros anos, mas também está para ajudar o marido na situação financeira, na vida financeira. Ela não é aquela que vai manter a casa, ela não é a primeira que irá sustentar a casa, a provedora principal da casa. Não é esse o objetivo bíblico, mas ela auxilia o seu esposo nesse processo. Então, eu diria para a irmã que nos perguntou, a irmã Maria, que às vezes, e não é pecado, se faz necessário que a mulher trabalhe. Se faz necessário que a mulher desenvolva um trabalho junto com o esposo, sem deixar ou sem desequilibrar demasiado a sua função prioritária e primária de mãe. O texto que fala muito sobre isso é o texto de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10 até o seu final, o versículo 31. Esse texto é longo, mas é um texto que merece a nossa atenção para responder essa pergunta. O texto começa lá no capítulo 31, versículo 11 de Provérbios, dizendo o seguinte: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganhos. Esse é o versículo 11. Por que ele falou isso? Porque lá no versículo 10 ele vai falar sobre a mulher virtuosa. E quem é a mulher virtuosa? A mulher virtuosa que o seu valor excede a das finas joias. Ele responde no versículo 11 que eu li: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, é uma mulher, e a primeira coisa que você precisa aprender como mulher, né, é não dar prejuízo para casa. E tem mulher que só dá prejuízo. Tem mulher que ama uma gastança. Ama uma gastança muitas vezes desenfreada. Claro que isso não é algo só da mulher. Tem um homem também que gasta demais. Mas a ideia da gastança está mais voltada na Bíblia para a mulher do que para o homem. E a mulher já ajuda o homem sendo uma pessoa equilibrada financeiramente. Sendo uma pessoa que tem uma planilha, sendo uma pessoa que observa os gastos da casa, que busca economizar na casa. Então, o seu marido confia nela. Por quê? Porque ela não lhe dará prejuízo. Ela não lhe dará prejuízo. E isso ele vai agora desenvolver nos próximos versículos do capítulo 31. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Olha o que ele está dizendo. Além de ela não dar prejuízo, ela só faz o bem. Essa expressão bem aqui no contexto que nós estamos vendo, ela dá lucro para casa. Então, qual é a primeira coisa que uma mulher deve entender? A mulher deve entender que ela está numa casa para dar lucro e não para dar prejuízo. Se ela está dando prejuízo, ela precisa pensar um pouco na sua função como auxiliadora do seu marido. Veja bem que nós estamos deixando 2 pilares claros. O primeiro pilar é a prioridade de exercer a função de mãe, representada pela proximidade com o seu filho, e os primeiros passos do seu filho estão mais ligados à mãe. O segundo pilar está na ideia de que a mulher é aquela que auxilia e não dá prejuízo. Ela auxilia e não dá prejuízo. O texto vai um pouco além. O texto diz, e dá lucro, né? E como é que ela faz isso? O versículo 13 continua a ensinar as mulheres aí que nos assistem. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina a sua propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca,
abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Depois dela fazer todo esse trabalho, ela ainda tem como ajudar pessoas necessitadas que ali aparecem pedindo comida, pedindo alimento, pedindo roupa. Veja bem que a mulher cristã, a mulher que é uma mulher de Deus, ela deve, sim, se necessário, trabalhar, se necessário, ajudar o seu marido. O que ela não pode é ser um agente de prejuízo para o lar, né? Um agente de uma gastança desenfreada por lá. Então, Maria, a sua resposta poderia estar mais focada exatamente nesses dois pilares. Você está na América, você precisa pagar algumas dívidas com o seu esposo e você precisa ser bíblica. Então, o meu conselho para você é o seguinte: reserve um tempo, organize bem o seu tempo para estar com os seus filhos, para cuidar dos seus filhos, também um tempo para trabalhar e para ajudar o seu esposo. Eu posso dizer diante da Bíblia que mulheres que dão prejuízo para casa e que não ajudam, estão pecando. Elas estão agindo contra o lar. Então, não é errado isso. E outra coisa que eu identifico na sua pergunta é um pouco um sentimento de culpa e um sentimento de responsabilidade que não é sua. Você está dizendo, se os meus filhos não serem crentes, vai ser culpa minha. Agora imagina, chegar lá no dia do juízo, o seu filho diante de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não sou crente porque a minha mãe trabalhou muito, porque o meu pai trabalhou muito, e eles não ficavam em casa. O que é que Deus vai falar para eles? Certamente, ninguém vai para o inferno por culpa de outro. Ninguém não será crente por culpa de outro. Nós seremos julgados pelas nossas ações. Nós seremos julgados pelas respostas que nós demos à nossa história e à nossa existência. Não haverá um julgamento em que o outro vai ser culpado pela minha história. Eu sou o único responsável pela minha história. Então você, como mãe, não ponha esse fardo pesado sobre você. Não é você quem converte o seu filho. Não é você quem desvia o seu filho. Agora, a palavra de Deus diz claramente para nós que devemos ensinar a criança, que devemos cuidar da criança, que devemos ensinar princípios da criança, que devemos ter tempo para a criança. Eu acredito que se você orar a Deus, buscá-lo de todo o coração, se você buscar sabedoria de Deus, você vai ter tempo para ser mãe e também vai ter tempo para não ser prejuízo e até aumentar o ganho do seu lar. É muito importante nesse processo que nenhuma dessas áreas esteja desequilibrada. É necessário nesse processo que a sua função de mãe seja realizada com equilíbrio, mas a sua função também de não trazer prejuízo para casa, mas trazer ganho, também esteja equilibrada. É necessário que você seja uma bênção para sua casa. E você vai ser uma bênção para sua casa, equilibrando essas duas áreas. Deixa eu falar algo que aconteceu na América, para a gente terminar esse podcast de hoje. 2 pessoas chegaram aqui na América, 2 casais. Um homem e uma mulher, e os dois, como é de costume, tinham 2 filhos. Um casal, o marido saía para trabalhar cedo, de madrugada, e a esposa ficava em casa. Os filhos geralmente aqui saem para estudar às 7 horas e retornam às 3 da tarde. Nesse período, essa mulher passava em casa, assistindo televisão, assistindo seriado na Netflix, assistindo novela. E os filhos chegavam, cansados. Ela tinha preparado um macarrão para eles, muito rápido. Eles comiam, iam para o quarto, e lá eles iam ver televisão e tablet. Com o passar do tempo, aquele casal ficou muito endividado, teve muitas brigas na casa deles. Eles se separaram. Os filhos nunca foram para a igreja, sempre tiveram os melhores amigos na escola. E hoje estão drogados. Hoje vivem uma vida, trabalham em donuts, em McDonald's e se drogam constantemente, não tem nenhuma perspectiva do futuro.
Um outro casal chegou junto com eles. O esposo começou a trabalhar. A esposa, vendo que o esposo estava trabalhando muito, ela também resolveu trabalhar. Resolveu abrir a sua casa, o seu apartamentozinho pequeno, e abrir para cuidar de crianças. Os seus filhos saíam às 7 da manhã, também retornavam às 3 da tarde, e ela cuidava de crianças. 2, 3, 4, 5 crianças. E ela foi juntando dinheiro. Ela foi pagando a conta de água, ela foi pagando a conta de luz, ela foi pagando a conta do Rire, ela foi juntando o dinheirinho dela. O esposo também conseguiu juntar, eles conseguiram juntar. Ela trabalhava, ele também trabalhava. As crianças sempre foram para a igreja, nunca deixaram de participar da igreja. Mesmo com sono, mesmo cansados, eles sempre estiveram na igreja. Hoje, depois de 7 anos, aqui na América, esse casal está na sua primeira casa, está dentro da sua casa nova. Os seus filhos são cristãos. E tanto ela como eles trabalham. E ela está próximo de tomar a sua licença para ter o seu daycare. A vida cristã é simples. O mundo é simples. Equilibre as áreas da sua vida. Seja mãe, equilibradamente. Seja uma mulher que trabalha equilibradamente, para que tenha tempo para cuidar dos seus filhos, levá-los à igreja e que o lar cresça equilibradamente. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, a derruba. Eu sou o pastor Pedro Lino, aqui no Evangelho na Real. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor, por responder a mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Queremos agradecer, então, a nossa audiência por nos ouvir até aqui. Esperamos que este episódio tenha respondido a sua dúvida. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste episódio com esta pessoa. Compartilhe também no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da palavra de Deus. E até a próxima! Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.